Black Clover, a Espada do Rei Mago, foi lançado ontem, eu assisti a esse espetáculo e hoje a gente vai comentar junto sobre animação, história, tudo que a gente viu nele, e como a gente tá falando de um filme de 2 horas de duração, vai ter que ter mais vídeos sobre ele aqui durante os próximos dias, tá? Porque tem muita coisa pra ser falada, muitos detalhes, e excepcionalmente o review do capítulo 362 do mangá vai ficar pra amanhã, que é domingo, tá bom? Beleza? Eu não vou nem enrolar vocês, já vamos lá falar sobre isso. E pra comemorar a chegada do filme, depois acessem o link na descrição para poder conferir aí os Funkos de Black Clover lá da Atacado Collections. Chegou um novo da Dorothy, que é um Funko exclusivo desses que é super difícil de encontrar e depois vira peça rara de colecionador, que fica super cara, sabe? Além de ter também da Charlotte, Jack, Asta, Yuno, Noelle, enfim, tá tudo ali na descrição para vocês verem assim que o vídeo acabar. Antes de mais nada, eu não vou dar spoilers do mangá neste review, tá, gente? Então, se você só acompanhou o anime, fique tranquilo que eu não vou fazer nenhuma possível ligação com o que ainda não foi adaptado. Mas o filme de Black Clover é uma obra de amor pros fandoms, né? Foi um filme que os fãs, pelo menos a maior parte deles, estavam esperando e que queriam, que pediam, né? Que estavam necessitando disso. Por quê? Primeiro porque ele teve uma elevação absurda na qualidade da animação, né? Isso é indiscutível. Fora outros aspectos que a gente teve também, que eu já vou comentar. Só que tudo isso também me deixou um pouco triste enquanto eu assistia. Porque ao mesmo tempo que as cenas de batalha estavam absurdamente lindas, eu não conseguia não pensar o quanto eu queria que no anime as lutas também tivessem sido feitas com essa mesma qualidade que foi feito aqui. É óbvio, a gente tá falando de um filme que, apesar de pra gente ele ter vindo pela Netflix, ele foi um filme feito para ser passado no cinema japonês. Então, o tempo de trabalho na produção é diferente, a quantidade de gente trabalhando também, né? Então, ter uma alta qualidade é o mínimo que a gente espera quando se trata de uma obra feita pro cinema. Mas ainda assim, esse fato de que o anime em si tinha um potencial absurdo para trazer batalhas num nível parecido com o que a gente viu aqui, né, me dá aquela dorzinha no coração, né, de ter ficado tão de lado, ter sido algumas coisas ali mal feitas e tal, mas ao mesmo tempo, a Espada do Rei Mago é uma prova de que também é possível entregar uma produção de altíssima qualidade quando se tem as circunstâncias certas de trabalho. E ele faz com que o nível da produção do anime, quando ele voltar, né, ainda não tem nada específico sobre isso, mas que esse nível obrigatoriamente seja elevado, porque depois dessa qualidade que a gente viu no longa-metragem, a gente não vai aceitar menos no anime. Agora, tiveram duas coisas que me chamaram muita, mas muita atenção durante as cenas de batalha. A primeira é o fato da quantidade absurda de detalhes no cenário que a gente tinha durante ali as trocações de porrada e tal. Mesmo em cenas de altíssima velocidade dos personagens, a produção se preocupou muito com isso, né? E você manter o nível de detalhes, de plano de fundo numa situação dessas, é uma parada realmente difícil. Tanto que nos episódios do anime, a gente vê como os cenários eram absurdamente simplificados durante a porradaria, a ponto de tirar a imersão de quem estava assistindo. Mas no filme, salvo por algumas circunstâncias, a produção se preocupou demais com esses detalhes e isso fez com que cada cena ficasse mais robusta, sabe? Mais recheada, tipo um frango de Natal com farofa, uva passa, azeitona, tudo tem direito dentro. Então, essa preocupação em manter os cenários altamente detalhados, mesmo nesses momentos, faz com que a gente consiga manter a suspensão da descrença sempre ativa e realmente a gente é transportado para dentro daquela situação, porque ela parece muito mais verdadeira do que ela pareceria se a produção não tivesse se preocupado tanto com isso. A segunda coisa foi a movimentação absurda das câmeras que a gente tem no filme, e eu vou falar para vocês que o que fizeram aqui é algo no nível que a gente vê em Ufotable ali, né, fazendo com Fate Stay Night ou Demon Slayer, por exemplo, que o Mappa fez e faz ainda em Jujutsu, ou que o Witch fez em Attack on Titan, principalmente nas cenas do Levi, usando o DMT contra o Kenny e contra o Mamako. Então, a produção, o tempo todo, trabalhou muito bem nas cenas de ação, principalmente na construção das sequências dessas cenas, o que resultou aí em movimentos em que a câmera se aproxima do golpe, como se estivesse indo em direção a ele, entrando nele para mudar o ângulo sem cortes, e a gente passa a ter uma perspectiva da visão de que o golpe
se ele tivesse olhos, assim, explicando de uma forma mais simplista para vocês entenderem. E isso faz a gente ter aquela sensação de velocidade, sabe, muito mais intensa, fora que em muitas cenas os produtores optaram pela movimentação de câmeras que fossem mudando o ângulo da visão, sem esses cortes, né, que faz com que a gente consiga ter um olhar mais panorâmico da situação e que passa aquela sensação, aquele friozinho na barriga de como se a gente estivesse numa montanha-russa, sabe, subindo ali devagarzinho e depois descendo numa queda livre do nada, e aí de repente vira com tudo para um lado e aí vira de ponta cabeça. O tempo todo assistindo esse filme eu tinha essa sensação, e isso mostra a qualidade superior, absurda, assim, da animação que foi feita aqui. O trabalho de câmeras foi espetacular mesmo, fora que, na maior parte do tempo, os personagens também estão muito bem desenhados. Eles têm designs mais complexos, né, muito detalhados, principalmente ali os 4 Rei Magos que surgiram aqui nesse filme, e eles tiveram uma execução muito boa na animação. Eu diria que o filme de Black Clover facilmente poderia ser usado para mostrar para a produção de Shumatsu no Valkyrie que é possível você fazer cenas de ação com altíssima movimentação e qualidade, mesmo com personagens com muitos detalhes ali no design, e que eles não precisariam ter usado o PowerPoint para poder fazer as lutas deles, né? Mas enfim. Principalmente naquela primeira temporada, né? A segunda foi um pouquinho melhor, mas principalmente na primeira foi muito absurdo. Só que nem tudo é perfeito na vida, então não ia ser no filme também, né, gente? A produção usou bastante daquele famoso recurso do CGI, principalmente nos cenários, o que permitiu esse lance todo da câmera que eu falei ser tão constante, né? Mas tem alguns momentos que a união do CGI com o 2D não casou muito bem. Inclusive, teve um erro grotesco na cena em que a Noelle tá na cama se recuperando, ela senta, e aí quando dá um close mais perto assim do rosto dela, a gente vê um pedaço de um bule de água, sei lá, aqui no canto da tela, e a câmera tá movimentando, então a visão que a gente tem é que o bule vai mudando assim pro lado, só que eles esqueceram que eles tinham que fazer essa movimentação também em relação ao corpo e ao rosto da Noelle. Então alguns erros como esse aconteceram na animação, fora também no final ali do Asta deitado na grama, além do 2D não ter se encaixado muito bem com o CGI, teve um erro de proporção corporal que fez com que o corpo dele ficasse bem esquisito, sabe? Não casava com o tamanho de perna, corpo, cabeça, braço, a forma como ele se movimentou assim, mas assim, talvez se eu tivesse assistido o filme só para me divertir, sem ser para poder fazer um review, né, só para me entreter, tal, eu não tivesse percebido esses detalhes assim, né? Porque eles acabaram explodindo muito ali pra mim, porque eu tava assistindo com um olhar mais crítico. Mas também não é uma coisa que desqualifica em absolutamente nada o filme. Não é uma parada que faz com que a qualidade geral dele fique mais baixa. São só alguns detalhes, mas são detalhes que de forma alguma vão interferir no trabalho espetacular que foi feito aqui. Tiveram também algumas cenas que a gente tinha só CGI, como no começo, ali a câmera chegando no reino, tal, que eu achei que ficaram muito boas, apesar de ser um CGI mais bruto, menos refinado, mas ainda assim, em grande parte do filme, ele foi bem feito. Com exceção do Megazord, que eu simplesmente odeio ele, sempre odiei, desde que ele foi inserido na obra, mas aí é uma questão muito particular minha, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre ele, sobre a animação deles, né? Na verdade, eu não sei nem o que vocês pensam sobre ele estar ali no anime, mas eu particularmente não gosto, nem no mangá. Mas se vocês quiserem deixar os comentários de vocês também, pode deixar aí que a gente debate sobre isso. Fora isso, em alguns momentos pareciam aí que os personagens estavam flutuando na cena, porque quando fizeram a junção do 2D com o CGI, esqueceram de acrescentar sombra, por exemplo, e profundidade no cenário. Então, acabou que não casou muito bem, sabe? Mas fora detalhes como esse, foi, tipo, tudo muito bem executado, assim, altíssima qualidade. A parte dos efeitos especiais também teve uma qualidade elevadíssima, com muita iluminação bem feita ali envolvida. Alguns desses efeitos tiveram 3D, mas foram bem executados, ficaram muito bons. Só que
Em alguns momentos que envolvia ali mais fumaça, eu achei que eles perderam um pouco de detalhes, mas ainda assim, se a gente for falar de efeitos especiais que envolvem brilho, luz, essas coisas, ficou tudo muito bem feito, né? E com cores vibrantes. Falando em cores, já entramos nesse assunto, as do filme também estavam muito bem executadas. Então, ao mesmo tempo que trazia aquela sensação de que a gente estava numa era imperial, um reinado, também trazia a sensação de modernidade para produção. Então, não ficou com cara de roupa desbotada na água sanitária, sabe? E aí isso ajudou muito, e muito mesmo, no impacto visual do filme, junto com a iluminação que foi bem executada, mesmo nas cenas que eram mais escuras, a gente consegue enxergar bem o que precisava ser enxergado, com detalhes e essas coisas e tal. Agora, uma crítica mais forte que eu tenho pra fazer foi em relação à trilha sonora, que em boa parte do filme eu não gostei, tá? Os efeitos sonoros ficaram bons nos momentos certos, bacana, mas nos momentos de tensão eu também achei que fizeram as escolhas bem assertivas, tá? A luta final teve uma trilha bem bacana, só que, por exemplo, desde aquele momento em que os cavaleiros foram pra pegar o Megazord até a hora que eles chegaram lá no destino, tinha uma trilha muito Star Wars que realmente me incomodou um pouco, porque não é uma parada que passa uma vibe Black Clover pra mim. Black Clover é rockzeira, sabe? É uma coisa mais dark. Só você vê as músicas ali das aberturas e também a trilha sonora do anime, mas essa vibe meio Star Wars, Guerra nas Estrelas, sei lá, pra mim não casa com Black Clover e eu realmente não gostei de algumas escolhas em relação a isso. Agora, em relação ao conteúdo do filme, ele traz uma história que tem acontecimentos rápidos, não tem enrolação para ação de verdade ter início, tanto que ele já começa com cenas de batalha, ali, uma batalha bem grande, com execução de magias, destruição, tudo isso logo nos primeiros 5 minutos, para só depois disso dar uma contextualizada na proposta que ele vai trazer, mas a gente tem uma contextualizada ali breve, né, para logo em seguida inserir mais ação. Então, ele é um filme de porrada do começo ao fim, com alguns momentos de inserção emocional, mas momentos pequenos, pontuais, porque o foco dele não é esse. No geral, a gente tem uma história simples e isso não tem nada de mais, não tem nada de errado nisso, não é ruim, tá? Às vezes é melhor você ter uma história simples, que cumpra com o seu dever, do que uma história toda complexa, cheia de furos e falhas e que não consiga ser bem executada. Mas o foco do filme de Black Clover é de fato divertir, ele faz isso muito bem mesmo. Ao mesmo tempo que ele cria pontos de tensão, ele consegue trabalhar muito bem o alívio cômico nos momentos certos, principalmente com as interações do Yami, de outros personagens também, mas principalmente as do Yami, porque sempre que ele entra como um alívio cômico, é muito bem trabalhado nesse quesito. Então, por causa dele, a gente tem pérolas do tipo, ele falando que o Nozel se mijou de medo no passado contra o Conrad lá na luta, ou então dele falando pro Jester que ele é um brutamonte fofo e delicado. Isso tudo aqui funciona sempre muito bem em Black Clover. Uma outra coisa que eu achei muito legal que foi feito aqui foi mostrar a Maria Leona não só como a insanidade da porradaria representada na face da Terra, né? Que ela tem uma parte emocional dentro dela e que apesar de exteriormente ela passar essa vibe de só querer porrada o tempo inteiro e procurar gente forte e aquela coisa toda, internamente ela tem questões sentimentais de proteção em relação à família, os amigos dela, e que sempre ficam muito internalizadas ali, mas que no filme foram apresentadas pra gente. Então, esses pequenos detalhes, assim, ajudam muito a construir a interação e a vivência desses personagens dentro do mangá, sem precisar ficar contextualizando desde o início, detalhe por detalhe, lá dentro, porque já foi apresentado no filme, entende? Quando rolar por lá alguma situação, né, já vai ser algo que não vai mais precisar ser construído do zero, porque a gente já está convencido do porquê o personagem vai agir de tal forma, porque a gente tem esse contexto aqui no filme. A Noelle, por exemplo, no filme a gente tem uma visão muito melhor do amadurecimento dela ao longo da jornada e que estabeleceu ela como uma nova geração da realeza, né? A geração que está passando a respeitar os mais fracos, né? A geração que quer de fato proteger eles, que está aí para quebrar paradigmas, mas de tudo que a gente teve nesse enredo, que eu acho que foi o ponto-chave, foi que o filme veio para consolidar o Asta como futuro
rei mago do reino, porque toda a história do filme serviu justamente para deixar ele em evidência como liderança que é capaz de motivar grupos do qual ele não faz ali parte diretamente, que é respeitado e seguido por esses grupos e que tem coragem o suficiente para continuar lutando pelo reino, mesmo quando claramente ele não teria chances de vencer, né? Que ele tem coragem para não desistir e ir até o final, ainda que isso possa significar a vida dele em risco, o que é uma característica básica para quem quer estar no poder como o rei mago ali, né? Ele não tá ali para ser defendido, ele tá ali para defender. Então o filme coloca o Asta numa evidência muito forte em relação a essa liderança. É o contasta que a gente encontra ali, eu diria. Fora que, além dessa pegada de liderança, o filme também ajuda na construção dos méritos, que é o principal ponto para poder se tornar rei mago em Clover. E aqui o Asta teve méritos de sobra. Ele já tem méritos que vêm sendo construídos ao longo da jornada dele, no mangá ainda mais, né? Só que, principalmente, por enfrentar um antagonista que possui as mesmas motivações e os mesmos impulsos que o Asta, né? Isso aqui ficou muito forte, porque ao longo da jornada, o antagonista ali, o Conrad, ele ficou tão desiludido com o sistema atual que ele acabou optando por um caminho mais sombrio para poder realizar a mudança que ele almejava tanto ali no reino. É um contraponto interessante em relação ao Asta, porque na base ele pensa e enxerga da mesma forma que o Asta, o Conrad, eu tô falando, né? Ele passou por dores e sofrimentos muito semelhantes na vivência dele e ele reflete o que o Asta pode se tornar se ele se deixar ser envenenado pelo rancor que pode ir tomando conta dele, né? Justamente pela discriminação que ele sofre, a injustiça, coisas assim. E lembrando que o filme se passa no período de exílio do Asta. Então, mais do que nunca, ele está sofrendo com a injustiça de um sistema opressor que claramente tem o foco em fazer a manutenção do seu poder às custas da exclusão de grande parte dos cidadãos moradores daquele reino. Eu tenho mais coisas para falar sobre isso, mas resumindo, é uma história que coloca o Asta totalmente em evidência e que coloca os outros personagens para ficarem bem no plano secundário e exaltarem essa evidência do Asta, principalmente o Yuno, que aqui acata o posicionamento do Asta e em nenhum momento ele tenta tomar as rédeas dos acontecimentos e ele se coloca como uma espécie de subordinado mesmo, né? Fora que mais do que nunca a interação saudável dos dois foi trabalhada, que a rivalidade saudável entre os dois foi trabalhada. Então foi muito gostoso de ver o Yuno a todo momento sorrindo ali pro Asta, acompanhando ele. Fora que, como a galera do anime já descobriu também, o Yuno é príncipe de Spade, então essa forma dele agir aqui tão específica no filme, né, dando ali o protagonismo das ações e das decisões totalmente pro Asta, pode ser um indicativo de que ele realmente vai abrir mão de tentar se tornar rei mago de Clover no futuro para simplesmente aceitar o seu posto lá em Spade. Agora, em relação ao Conrad, ele basicamente não é um vilão, mas ele é um antagonista e existe uma diferença muito grande em relação a isso. O Conrad tem motivações que a gente consegue comprar, porque a luta dele é justamente contra toda a opressão e a discriminação que rolam solta ali dentro do reino, né? E que ele já foi vítima em diversos momentos. Mas ele é aquele personagem que não consegue processar os sentimentos. Talvez uma terapia ajudaria, né? E aí tudo isso acaba gerando dentro dele ali atitudes extremas para tentar solucionar essas questões e apesar de, obviamente, a solução dele ser um absurdo, é um discurso no qual a gente consegue se identificar em diversos momentos durante a nossa vida, né? Tipo, quem nunca foi prejudicado por um colega de trabalho e pensou, nossa, vou lá na gerência contar que ele finge que vai cagar só pra ficar 20 horas matando tempo no banheiro. Então, isso é aquela sensação de que se a gente foi injustiçado em algum ponto, a gente precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos. E é isso que o filme ressalta no Conrad. Ele não é mau, ele é um cara que ficou amargurado, com muito remorso dentro dele e que ele acredita que se ele fizesse a justiça com as próprias mãos, do jeito dele e da forma absurda que ele acha que tem que ser feita, né? Esse sentimento tão pesado que ele carrega dentro dele vai passar, mas eu vou dar um spoiler, porque não passa não, tá? Experiência própria aqui. Só que, como o filme tinha questões mais profundas para tratar em relação ao inimigo principal, que era o Conrad, acabou que os outros 3 reis magos ali não puderam ter um desenvolvimento um pouco melhor, e eles acabaram ficando mais resumidos ali nas batalhas mesmo
do que qualquer outra coisa. Por mais que a gente teve ali um breve contexto da motivação de cada um deles, ainda assim foi muito superficial para poder criar uma conexão maior com o telespectador e acaba que a gente fica mais dependente das novels para poder ter esse aprofundamento em relação a eles. Porque realmente, gente, a quantidade de personagens para serem desenvolvidos do zero ali em 2 horas, junto com uma história que também tinha que ser desenvolvida do zero, não dá, é pouco tempo, né? É algo muito grande. Por isso, a história pode ter passado uma impressão de ser mais rasa, e realmente ela é, mas o foco aqui, mais uma vez, não era ter um filme super complexo, era ser um filme de ação divertido, e isso ele faz muito bem. Algumas partes ficaram, de fato, meio corridas, né, em relação a enredo, mas ainda assim ele cumpre muito bem com a função de entreter e principalmente empolgar a gente, tanto que em vários momentos eu super me empolguei enquanto assistia, comemorava, gritava, então foi muito gostoso de assistir, muito leve, consegue entender assim? Muito bom mesmo. Finalizando essa primeira parte de review, é um ótimo filme com uma produção excepcional e que até parece que foi feito de fã para fã, sabe? Conseguiu entender o nosso sentimento. Ele soube captar muito bem o sentimento do fandom e transformar ele numa super produção que entrega de tudo um pouco pra gente e que traz os peitos do Asta ainda mais bombados do que antes, pra falar a verdade, né? Você bota a faixa aqui na barriga dele e dá pra ver os gominhos ali do tanquinho mesmo enfaixado. Achei incrível. Agora eu quero saber o que vocês acharam do filme, se vocês curtiram, não curtiram, o que vocês acharam de pontos positivos, de pontos negativos, deixa aqui nos comentários e amanhã tem vídeo do mangá, beleza? Se vocês não se importarem em eu trazer 2 vídeos e um dia só, amanhã eu posso trazer o do mangá e mais um do filme. Deixa aí nos comentários também para poder saber, tá bom? Beijos. Tchau. Até amanhã.